Boa noite a todos os alunos do canal Educação, da terceira série do ensino médio, que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Alunos da Rede Seduc, do estado do Piauí, que estão nos municípios de Jerumenha, Palmeira, Queimada Nova, São Pedro, e nos mais 224 municípios do nosso estado, que possuem unidades da Rede Seduc abastecidas com o canal Educação. A gente vai trazer no nosso segundo encontro da segunda-feira, né, a nossa aula de literatura, né? Vamos trabalhar aí também conceitos literários importantes. Estamos aí falando de literatura contemporânea, trazendo para vocês aí, inclusive, autores interessantes, porque são autores muito conhecidos internacionalmente e que também alcançam aí o privilégio de terem trazido obras, inclusive você pode até assisti-las, para que a gente possa perceber que há ainda uma continuação daquele processo de aproximação da literatura com as outras mídias, né? Não só o teatro, como também a novela, a TV, né? E a gente vai poder falar hoje. Hoje nós trouxemos dois autores, são autores contemporâneos, Milton Ratum e Rubem Fonseca, dois autores muito importantes da literatura dos dias atuais. Quando a gente fala em literatura contemporânea, a gente fala de literatura do século XX, né, do final do século XX, ou melhor, do século XXI. Final do século XX, início do século XXI. Até os nossos dias, a gente só tem 22 anos do século XXI. E aí a gente vai encontrar essa possibilidade de topar com nomes importantes dessa literatura. Dois autores importantes, o manauara Milton Ratum e o carioca Rubem Fonseca. Né? A gente vai falar desses dois autores na nossa aula de hoje. Resolver questões e vai mostrar aí nuances dessa literatura contemporânea através desses dois representantes. A gente já sabe que a literatura brasileira do pós-modernismo, né, contempla, entre outras situações, essa literatura experimental, universal, poética, existencialista, introspectiva, negativa, regionalista, enfim, todos os aspectos múltiplos, né, que vão acontecer dentro da literatura pós-geração de 45. Um dos autores que a gente vai conhecer hoje é o manauara chamado Milton Ratum. O Milton Ratum é um escritor, tradutor, professor de literatura, né? E é considerado um dos grandes escritores vivos do nosso país, tá? Manauara, descendente de libaneses, até porque, não sei se você sabe, a colônia do Líbano mais extensa que tem no Brasil fica em Manaus, né, no Amazonas. Ensinou literatura na Universidade Federal do Amazonas e na Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. Tá? E é um autor contemporâneo, participativo, vivo, né, lúcido, e que, vez por outra, aparece aí nesses eventos literários nacionais, já que ele já ganhou vários prêmios, reconhecido nacionalmente e internacionalmente pela qualidade de sua obra. O escritor de sucesso reconhecido já escreveu 4 romances. Relato de um Certo Oriente, que ganhou o Prêmio Jabuti. O Prêmio Jabuti, gente, é um prêmio muito importante para a literatura brasileira, né? É uma espécie de Oscar da nossa literatura. É oferecido pelas editoras brasileiras, não só pelas editoras, né? Mas pelo mercado editorial, que é composto de editoras, organizações literárias, né? Academia Brasileira de Letras. Todos os anos eles premiam aí aqueles que eles consideram o autor mais ilustre daquele ano. E a premiação já é uma forma de reconhecimento. Escreveu o livro Dois Irmãos, também ganhador do Jabuti. Nós vamos já falar deles, até porque a Globo comprou os direitos autorais e transformou em 2007 numa minissérie,
né? 2014, perdão. Não, 2017. Foi 2017, na minissérie estrelada por nada mais, nada menos do que Calmon Raymond, né? Cinza do Norte, Prêmio Portugal Telecom de Literatura, e Órfãos do Eldorado. Seus livros já venderam mais de 200 mil exemplares no Brasil e foram traduzidos para 8 países, como a Itália, Estados Unidos, França e Espanha. Olha lá, ó, os livros produzidos por ele, mais recentemente, aí dentro dessa atuação dele como escritor. Bom, quem e por que ele é tão valorizado? A literatura brasileira tem valorizado a produção contemporânea, principalmente pelos relatos aí que a gente vai encontrar dentro daquilo que seria a escrita desses autores. A escrita desses autores faz com que a literatura brasileira hoje, principalmente trabalhada de uma forma bem mais global, através das redes sociais, seja visualizada positivamente e a qualidade estética dos seus autores também seja trabalhada, né? O último livro dele a ser aí agraciado com prêmios internacionais, inclusive, foi o livro Cinzas do Norte. Levou os prêmios Bravo, APCA e Portugal Telecom. Em 2017, ele recebeu ainda o título de Officier de l'Ordre des Arts de la Lettres, ou seja, é como se fosse uma comenda aí, destinada aos escritores, tá? Agora, esse ano ele completa 70 anos e anda por aí, né? Produzindo seus textos, participando aí de várias feiras de literatura e sendo reconhecido pela qualidade de sua obra. A obra que eu trouxe para vocês hoje dele é uma obra que está na lista do segundo maior vestibular aí do Brasil, que é o vestibular das universidades paulistanas. A gente chama esse vestibular chamado de FUVEST. Está na listagem para esse vestibular que vai fazer aí em 2023, né? Ou seja, a listagem para o ingresso em 2023. E é o livro dele chamado Dois Irmãos, tá? Esse Dois Irmãos, como eu disse para vocês, foi adaptado recentemente. A gente fala recente, coisa de 4, 5 anos atrás, pela Rede Globo. Foi transformada numa minissérie, naquelas minisséries, nos projetos de minissérie que ela apresentava no canal aberta, na sua rede aberta, durante um período aí, de troca de programação. E ela disponibiliza também a mesma minissérie nos seus canais de streaming, né, o Globoplay. Esse livro, né, que depois se transformou em minissérie, é narrado em primeira pessoa por Nael. O Nael é o filho da empregada Domingas, que mora na casa dos pais de Omar Yactub, né? Como eu disse para vocês, o escritor, o Wilton, ele é de origem libanesa. E um dos pontos que a gente vai encontrar na sua literatura é essa representação da cultura regional do norte, de Manaus, né, do Amazonas, e também dessa sua veia memorialística, né, ou seja, dessa sua identidade pessoal. Esses dois são gêmeos, né, são irmãos gêmeos que moram em Manaus. E são idênticos, mas são, como Esaú e Jacó da Bíblia, são completamente diferentes, né? E aí a gente já vê esse processo da intertextualidade, tem o Esaú e Jacó, que são os gêmeos bíblicos, né? Que também brincavam desde o ventre. O próprio Machado de Assis transformou o Pedro e o Paulo, personagens do livro Esaú e Jacó, nessa ideia de que nós temos rivalidades entre as pessoas, apesar desse aspecto da identidade. Tentando evitar conflito, o Halim, que é o pai dos dois, manda os filhos para o Líbano. Mas a mãe, Zana, ela intervém por um dos filhos. E uma das temáticas importantes desse livro, né, é o conflito de interesses de uma mãe que
privilegia um dos filhos em relação ao amor e ao carinho, né? O filho preferido dela, entre aí os dois que ela teve, é o Omar, né? E aí o Yaqub, né? Ele vai para o exterior, passa no Líbano aqueles anos difíceis, principalmente em épocas de extrema instabilidade sociopolítica, em que o Líbano é devastado por uma guerra civil, né? E aí esse período distante, nessa comunidade extremamente, vamos dizer assim, bélica, faz com que o perfil psicológico de um dos filhos seja retraçado e mostre aí esse processo de ressentimento e também de conflitos sentimentais em relação à figura materna. O Omar, que é o caçula, porque nasce depois, né? Aí dentro desse nascimento, ele é protegido por Zana, e a Zana faz com que ele se transforme numa pessoa mimada, inconsequente, que não estuda e não trabalha, e principalmente que se acostumou a esse estilo de vida super protegido pela figura feminina. Enquanto isso, Yaqub, ele é um rapaz responsável, ele aprende aí com a dureza da vida, com a falta de carinho por parte da mãe, a tentar progredir. E o que o irmão não é, ele consegue ser do bom profissional, daquele mais centrado, do mais responsável, até esse lado mais intelectualizado. Contudo, ele não consegue aquilo que ele pretende, a atenção da mãe, nesse processo de disputa com esse filho a quem ela sempre teve maior afeição. O Halim, esposo da Hannah e o pai dos irmãos, sofre com a obsessão da mulher em relação ao Omar. Desde o início do casamento, ele rejeitava a ideia de ter filhos, pois temia, principalmente, o distanciamento da esposa. Através do ódio entre os gêmeos, Milton Ratum narra a ascensão e queda da família de Halim Zana e também conta um pouco da história de Manaus no início do século XX, principalmente com a presença da imigração libanesa no Brasil. A comunidade libanesa no Brasil, a mais numerosa, fica literalmente em Manaus, né? No Amazonas, para onde eles foram e estabeleceram aí esse processo de reidentificação, né? Reconstrução. Dois Irmãos foi adaptada para a televisão numa minissérie dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho, na Rede Globo em 2017. No elenco, os nomes aí são pomposos, né? Antônio Fagundes, Irandir Santos, que interpretou o Nael, e o Kamon Raymond, que viveu aí os dois personagens de forma brilhante, né? O Yaqub e o Omar, que são os personagens que são representados aí nessa segunda fotografia, quando o pai decide pelo envio, encaminhamento dos filhos para a região, para o país de origem, a Líbano, perdão, e depois, quando ele volta, e formado o irmão, o Yaqub, totalmente diferente do irresponsável e sem limites do Omar, super protegido pela mãe dentro desses aspectos. Então, isso faz com que a gente possa ter essa representação. Na verdade, o Atum, ele cria uma história principalmente para misturar essa questão da análise dele dos comportamentos, principalmente familiares, já que a maior parte das narrativas, não só a história dos irmãos, mas as demais narrativas, passam por lares desconstruídos, né, desestruturados, por relações pessoais mal estabelecidas. E aí essas relações pessoais, elas podem ser aprofundadas pelo leitor, que pode buscar nessa linha existencialista, né, a análise profunda desses elementos, como também pode se prender àquilo que ele registra, que é o cotidiano, a história de vida e de articulação dessa sociedade ao redor. Em suas últimas duas obras, ele apresenta em narrativas que são sediadas ou se passam ou perpassam por períodos
extremamente importantes da nossa história, que precisam ser levados, principalmente de uma forma crítica, ao conhecimento da sociedade. O regime militar brasileiro, as suas arbitrariedades, né, principalmente a sensação de vigília, passa a ser trazido aí através dessa narrativa. E ele apresenta, sim, uma visão crítica política a respeito desse momento. No relato de um certo Oriente, há um tom de confissão. É um texto de memória, sem ser memorialista, sem ser autobiográfico. Há, como é natural, elementos de minha vida e da minha vida familiar, que é um dos pontos importantes aí da produção do Atum, né? Trazer essa experiência de vida. Porque minha intenção, do ponto de vista da escrita, é ligar a história pessoal à história familiar. Esse é o meu projeto. Num certo momento na nossa vida, nossa história também é a história de nossa família e a de nosso país, com todas as limitações e delimitações que essa história suscite. Então, para ele, a literatura é uma forma de registro, de memória, de vivência, e serve também para que ele possa colocar as imagens de vivências que, na verdade, não são deles, mas são familiares, porque eram cotidianas à comunidade libanesa, aos manauaras, né, aos representantes daquela cidade. E acabam repercutindo aquilo que seria um regionalismo, né, um regionalismo reeditado em pleno final do século XX, tá? Então, isso faz com que a gente possa perceber que aquela corrente regionalista lá, de autores como o Graciliano Ramos, como a própria Guimarães Rosa, ecoam de forma produtiva, trazendo para esses autores aí essa possibilidade. As características das obras de Milton Ratum mostram aí a sua contemporaneidade. Ele tem um caráter memorialista, que a gente já trouxe para vocês. A maior parte dos seus personagens trabalha com essa análise interior, por isso, principalmente, aquilo... Perdão, deixa eu voltar aqui, que eu esqueci de colocar para vocês. Por isso é que a gente vai poder observar que há um pouco de interseção dele com escritoras e produções literárias, vamos dizer assim, muito conhecidas, como é o caso da Clarice Lispector, né? A gente vai encontrar a Clarice Lispector dentro dessas possibilidades aí, trazendo aquilo que seria essa literatura intimista, investigativa, do fluxo da consciência, né? Que a gente vai encontrar nas produções dela. E aí a gente vai também perceber esse ponto em comum com o Milton. O hibridismo cultural, até porque, como pertencente a uma cultura que vem desse processo da imigração, né, fala sobre a chegada desses povos com comportamentos tão específicos com a sua cultura e a mistura dessa cultura ao comportamento brasileiro, né? Aquilo que seria essa nova realidade, redefinindo como híbrido a cultura nacional, tá? A gente vai poder observar que um dos pontos importantes é a temática da alteridade. Se você não sabe a alteridade é mais uma prática do que necessariamente um conceito. A alteridade consiste em você se colocar no lugar do outro, entender as angústias, os problemas, todo esse sofrimento que as outras pessoas fazem. Reconhecendo isso, principalmente, naquelas pessoas que vêm desse processo de transformação ou de reidentificação. Os imigrantes, eles abandonam os seus lares e a gente não pode esquecer que muitas vezes nós cultivamos esse aspecto telúrico, né? Essa representação essa contextualização representativa, né, de lugar, até porque a gente tem um processo de identificação com a terra, e aí eles se ressignificam, né, dentro desses novos processos. E muitas vezes a ressignificação não é positiva. Cria-se também situações em que nós podemos identificar
aspectos relacionados àquilo que seria preconceitos enfrentados, menosprezo, e essa empatia é um elemento a ser buscado através desse reconhecimento da alteridade. Então, o primeiro passo para a gente ter uma sociedade justa, democrática e empática é pensar no outro. E aí é uma das temáticas que ele busca trazer para vocês através das suas narrativas, tá? A gente vai buscar sempre essa questão desse processo identitário. É uma narrativa memorialística, é uma narrativa que resgata a sua experiência pessoal, transforma essa experiência em base de produção, não é uma transposição da sua vida, não é um recurso autobiográfico, mas é um recurso interessante aí, tá bom? Bom, na nossa primeira questão, vou pedir 2 minutinhos aqui para que você possa ler, acompanhando a nossa aula, para que a gente possa conhecer um pouquinho do texto do Milton, né? E trazer alguns recursos de literatura da sua linguagem também, para que a gente possa articular em um pensamento mais contributivo, tá bom? Pedir aqui 2 minutinhos para que você possa analisar a primeira questão. Gente, vamos lá. Por detrás dos troncos da folhagem que lambia a terra, fingindo encontrá-la, aceitando absurdamente a hipótese de que ela teria ido ao pátio ver os animais, banhar-se na fonte, pular a cerca do galinheiro e gesticular furiosamente diante do poleiro, para que, em pânico, as aves encurraladas entre a cerca intransponível e a figura lânguida com seus excessos de contorções sequer as ameaçava. Mas essa encenação matinal, presenciada com espanto e comiseração por todos nós, talvez fosse uma festa. No enunciado da folhagem que lambia a terra, o autor apresenta uma figura de linguagem utilizada para dar mais literalidade ao romance. A figura empregada denomina-se pleonasmo, metonímia, eufemismo, hipérbole ou personificação, gente. Deixa eu ver aqui o que é que o pessoal lá... Muito bem, Terezinha. Ih, o pessoal aqui tá botando um... deixa eu ver aqui. Pronto. Pessoal lá de São Pedro, Terezinha, a Adriele, Tainara,
Lohane e a Yasmin. Todo mundo botou aí uma alternativa, né? Tá todo mundo apostando aí. Vamos ver aí, gente, ó. Da folhagem que lambia a terra. Desde quando, gente, folha lambe as coisas? Ou, se eu falo isso, eu estou utilizando um recurso estilístico de atribuir a um elemento inanimado uma ação de um ser animado, né? O inteligível depende muito do contexto que você vai utilizar. Esse tipo de conceito estaria relacionado à personificação. Muito bem, acho que foi a Adriele ali, pelo que eu senti ali, a Adriele jogou na resposta certa. Ela botou, Adriele é. Aí eu entendi assim, que o professor lá de São Pedro botou cada um a resposta, o nome de cada um com a letra que havia colocado. Então, é uma personificação. Então, é uma linguagem poética dentro de um texto narrativo, mostrando a riqueza do nosso autor. Tá? Vamos lá acompanhar, vou ler com vocês para que vocês possam entender um pouquinho aqui do nosso autor. Tá? Zana teve de deixar tudo. O bairro portuário de Manaus, a rua em declive sombreada por mangueiras centenárias. O lugar que, para ela, era quase tão vital quanto a Bíblios de sua infância. A pequena cidade no Líbano que ela recordava em voz alta, vagando pelos aposentos empoeirados até se perder no quintal, onde a copa da velha seringueira sombreava as palmeiras e o pomar cultivados por mais de meio século. Perto do alpendre, o cheiro das açucenas brancas se misturava com o do filho caçula. Então ela sentava no chão, rezava sozinha e chorava, desejando a volta de Omar. Antes de abandonar a casa, Zânia via o vulto do pai e do esposo nos pesadelos das últimas noites. Depois sentia a presença de ambos no quarto em que haviam dormido. Durante o dia, eu a ouvia repetir as palavras do pesadelo. Eles andam por aqui. Meu pai e Alim vieram me visitar. Eles estão nesta casa. E ai de quem duvidasse disso com uma palavra, um gesto, um olhar. Ela imaginava o sofá cinzento na sala onde Halim largava o narguilé para abraçá-la. Lembrava a voz do pai conversando com barqueiros e pescadores do Manaus Rabu. E ali no alpendre lembrava a rede vermelha do caçula. O cheiro dele, o corpo que ela mesmo despia na rede onde ela terminava suas noitadas. Sei que um dia ele vai voltar. Zana me dizia sem olhar para mim, talvez sem sentir a minha presença. O rosto que fora tão belo, agora sombrio, abatido. A mesma frase eu ouvi com uma oração murmurada, no dia em que ela desapareceu na casa deserta. Eu a procurei por todos os cantos e só fui encontrá-la ao anoitecer, deitada sobre folhas e palmas secas, o braço engessado, sujo, cheio de titica de pássaros, o rosto inchado, a saia e a anágua molhadas de urina. Eu não a vi morrer. Eu não quis vê-la morrer. Mas alguns dias antes de sua morte, ela deitada na cama de uma clínica, soube que ergueu a cabeça e perguntou em árabe para que só a filha e a amiga quase centenária entendessem. E para ela mesma não se traísse. Meus filhos já fizeram as pazes? Repetiu a pergunta com força que lhe restava, com a coragem que a mãe aflita encontra na hora da morte. Ninguém respondeu. Então o rosto quase sem rugas de Zana desvaneceu. Ela virou a cabeça para o lado, à procura da única janelinha de parede cinzenta, onde se apagava um pedaço do céu crepuscular. Bom, vamos lá, gente, ó. Nesse trecho aí, os acontecimentos descritos nesse trecho ocorrem quando a família da Zana está em decadência depois da briga entre os irmãos que vinham desde a infância. Representa o motivo das disputas entre os dois irmãos que começariam a correr em um futuro pouco
posterior. Ocorre quando as divergências entre os dois irmãos, que já duram anos, já estão superadas. Representa o fim da disputa entre os irmãos, que já não tinham mais pelo que brigar. Representa um momento de virada da fortuna para a decadência, o que une os irmãos em torno da ideia de recuperar a família. Bom, gente, aqui você não leu a narrativa, mas você viu aqui, ó, o silêncio da pergunta dela já mostra, né? Ela perguntou, meus filhos já fizeram as pazes? E ninguém respondeu. E aí a gente vai poder observar que aqui, nesse exato momento, é quando a família já está completamente decadente, já estão completamente destruídos financeiramente e emocionalmente por conta de uma vida entre dois irmãos que passaram aí toda a sua existência um odiando ao outro. Alternativa correta, letra A, tá? Bom, vamos finalizar com o Rubem Fonseca. Rubem Fonseca é mineiro que mora no Rio de Janeiro até o fim da sua vida. Ele é filho de portugueses, emigrados para o Brasil, e passa a exercer aí a literatura como uma carreira, principalmente aí em que ele consegue trazer para a literatura toda uma experiência de vida ao longo da sua carreira policial, né? Inclusive, é nessa frente, né, que o Rubem Fonseca se estabelece, né, de ser um escrivão da polícia, né? E a partir disso, né, ele vai morar no Rio de Janeiro, ele sai do Rio de Janeiro, vai para São Paulo, se transforma num escrivão de polícia da cidade de São Paulo, e é nesse contato diário com o crime, com essas aberrações, né, com esses casos de violência, com essas pessoas insanas, altamente aí inescrupulosas, completamente perturbadas, com todos esses tipos humanos aí que participam dessas ações conflituosas, que ele vai ter amplo, mas é amplo mesmo, material para transformar isso tudo na sua literatura, tá? A classificação que os estudiosos dão ao Rubem Fonseca é de dizer que ele é um brutalista, né? Não é que ele pregue a violência, ele descreve a violência dos grandes centros. É um escritor de ficção urbana e a temática dele a ser trabalhada é a violência urbana que acontece e acomete os cidadãos dentro das suas várias possibilidades. A gente vai poder identificar os aspectos mais sórdidos dos comportamentos, principalmente aí que muitas vezes acontecem nos bastidores, em redutos, em locais não tão bem, vamos dizer assim, frequentados, mas onde a sordidez humana consegue ecoar, né? Consegue ter ecos que acabam reverberando essas situações um tanto quanto questionáveis. Elementos de sexualidade também vão estar presentes dentro da sua produção, principalmente porque a construção do Rubem Fonseca é mostrar o lado B da vida, né? Mostrar aquele lado mais sombrio, cheio de problemas aí nos seus contos, nas suas crônicas, nos seus romances. É também um autor midiático, tá? As suas obras, inclusive, já foram transformadas pela Rede Globo em minisséries, novelas, em elementos extremamente aí positivos. A maior parte dos personagens do Rubem Fonseca são personagens urbanos, mas psicóticos, marginais, assassinos, imorais, pessoas que têm algum desvio de caráter, né? E também na violência, né? E nessas perturbações, situações chocantes, tá? Então a gente vai poder observar que esses são, na verdade, os tipos humanos que o Rubem Fonseca conheceu na sua atividade policial. Então ele trouxe para a literatura uma coisa bem interessante, que foi as histórias captadas por ele na época em que ele
registrava todos esses fatos violentos, aí, estarrecedores que aconteceram na cidade de São Paulo. E aí a gente vai poder observar que ele transforma isso para sua literatura. Uma narrativa muito conhecida dele foi o seu romance Agosto, né? Agosto é uma minissérie, foi transformada em 1993 em minissérie pela Rede Globo, e falam sobre, na visão dele, né, sobre ele dá a versão, né, ele transforma esse fato histórico em algo importante, porque ele municia aí essa situação em relação àquilo que seria uma ficção em torno do suicídio do Getúlio Vargas, né? Você sabe que o Getúlio Vargas foi o presidente do Brasil durante o Estado Novo, e durante esse período ditatorial, ele governou por quase 30 anos no nosso país, depois de instaurar um golpe, e só saiu do poder após aí tirar a sua própria vida, né? Diante daquela pressão, daquela insatisfação em relação aos rumos que o país poderia tomar, ele acaba praticando o suicídio. E aí a gente vai ver que ele utiliza, dentro desse texto, essa visão direta, crua, né? A produção dele é uma produção de fácil leitura, diferente do que a gente viu no Omar, que gosta dessa poeticidade. O nosso Rubem Fonseca já trabalha com a linguagem urbana, violenta, rude, sem rodeios, dentro do coloquial, daquilo que a gente consegue identificar dentro dessas possibilidades, tá bom? Bora aqui para a última questão. Vou pedir aqui 2 minutinhos para você analisar a última questão, para a gente poder aqui conhecer um pouquinho da obra do Rubem Fonseca. 2 minutinhos, por favor. Ok, gente, vamos lá. E você, não é lá essas grandes coisas. O teu carro é melhor do que você, disse Ângela. Um completa o outro, eu disse. Ela saltou, foi andando pela calçada, lentamente, fácil demais. Mas eu tinha que ir logo para casa. Já estava ficando tarde. Apaguei as luzes, acelerei o carro. Tinha que bater e passar por cima. Bati em Ângela com o lado esquerdo do paralama. E passei primeiro com a roda da frente.
logo atropelei com a roda traseira. Bom, um trecho de um conto aí que a gente vê a relação aí entre os personagens. No conto Passeio Noturno, parte 2, de Rubem Fonseca, o protagonista utiliza seu carro, um Jaguar preto, como arma. Infere-se pela leitura que a complementariedade carro-homem revela o entusiasmo diante dos avanços tecnológicos que é próprio da ficção científica. B. Humano-máquina indica o encantamento pelo novo, o que é frequente no denominado modernismo. Letra C. Homem-máquina aponta para a desumanização do personagem, traço característico da prosa brutalista de Rubem Fonseca. Protagonista veículo pode ser vista como uma crítica ao consumismo, já que o personagem só se sente um homem completo dentro do carro. Letra E. Homem-máquina pode ser entendida como uma crítica à falta de empatia entre as pessoas, traço característico da literatura do século XX. Bom, essa questão está bem fácil, tem até um elemento que a gente já viu que está comumente associado aqui ao nosso escritor. Prosa brutalista. Esse processo de desumanização, gente, ele acontece, principalmente porque as personagens são cruéis, sangrentas, violentas, né? A gente vai poder observar que ele pega o carro e atropela aí a personagem com quem ele dialoga. A gente imagina, você lá não é essas grandes coisas, o teu carro é melhor do que você. Ela responde de uma forma bem abrupta a alguma intervenção que ele coloca, né? E aí, quando ela sai, ela vai andando pela calçada e, é claro, lentamente ela se torna uma presa fácil, né? E aí a gente vai observar que ele, ao apagar as luzes, transforma aquilo em uma cena de crime. Ele passa por cima dela, atropela ela, bate nela. Isso faz com que a gente possa ter a descrição de alguém completamente descaracterizado de humanidade, provido de uma selvageria, ao ponto de atropelar mortalmente uma pessoa com quem ele discute. Então, a gente nem sabe como é o restante, o início ou o fim. Mas o fato é que a gente tem nessa complementaridade a ideia de que o nosso personagem agiu de uma forma completamente animalesca, desestruturada, aí contra a figura em questão, né? A personagem titularizada como Ângela. E aí a gente vai poder perceber que isso é uma visão brutal da vida. Pessoas que perdem aí essa humanidade, essas pessoas que atacam as outras de forma violenta, aquelas pessoas sem empatia, sem controle emocional para nada, né? E são moradores dessas cidades que, com seus carros, com a sua prepotência, com seus desvios de caráter, com a sua violência, com os seus aspectos sádicos, compõem as narrativas do nosso autor, aí, Rubem Fonseca. Então, na nossa aula de hoje, a gente trouxe para vocês a prosa dos autores contemporâneos Milton Ratum e Rubem Fonseca, um regionalista, memorialista e um urbano violento, aí, brutalista, como a gente viu aqui nas questões e nas atividades. Me despeço desejando a vocês uma ótima semana, uma boa noite. Na próxima segunda, a gente está aqui no canal Educação novamente e trazendo mais assuntos e conteúdos pertinentes. Um abraço a todos e até a próxima, gente. Tchauzinho!